O nosso tema de hoje, como já viram, chama-se Na Hora das Nossas Provas. Eu vou começar por ler um texto que eu encontrei num site que se chama a FEBNET, que é da Federação Espírita Brasileira, onde eu às vezes pesquiso alguns artigos e encontrei um texto sobre este tema que vamos falar hoje e que espero que saiamos daqui bem esclarecidos em relação às nossas provas. Este trecho é um trecho de Marta Antunes de Moura e que tem por título As Provas e Expiações como Mecanismos Evolutivos. E eu vou citar este texto que diz o seguinte: Emmanuel Espírito especifica que a aprovação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. A prova assemelha-se a uma corrida de obstáculos que tem o poder de impulsionar o progresso do ser humano. As provas sempre existirão, mesmo para os espíritos superiores, por se tratarem de desafios evolutivos. A expiação representa uma contenção temporária da liberdade individual necessária à reeducação do espírito, que ao utilizar melhor o livre-arbítrio, reajusta-se às determinações das leis divinas. As provações podem ser difíceis, contudo, por seu intermédio, o espírito é colocado em situações que o afastam do estado de inércia em que permanece ou se compraz e, ao mesmo tempo, proporciona-lhe oportunidades para que ele possa trabalhar a melhoria das suas atuais condições de vida. Nas expiações, o espírito é prisioneiro das más ações cometidas pelo uso indevido do seu livre-arbítrio. Para que não se prejudique mais, renasce sob processos de contenção que geram sofrimentos, sobretudo se o ser espiritual ainda não consegue apreender o valor da dor como instrumento de educação e cura espirituais. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec lança outras luzes a respeito do tema quando explica que o arrependimento das faltas cometidas é o elemento-chave para libertar o espírito das provações dolorosas e das expiações. O codificador assim se expressa: arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e das suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Este era o artigo. E eu, ao ler este artigo, pensei assim: grande aula esta da Marta, porque está bem explícito em relação ao que são provas e expiações. E ao mesmo tempo eu pensei assim: provas. Quem nunca teve provas? Quem as não tem? E o quanto este tema nos faz lembrar as dificuldades que todos pensamos todos os dias na hora das nossas provas. O que precisamos de encontrar nestes momentos e quantas soluções podem existir
que nos ajudem a vencer na nossa vida. Porque as provas são muitas e cada um sabe realmente o que passa na sua vida a cada dia. Eu acredito que a maioria de nós pensa que, em relação às provas, o que é que nós poderemos fazer para conseguir vencer na vida? Se eu estou perante uma prova difícil, de certeza que me vem à minha mente: o que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida? A primeira, eu posso responder porque eu tenho uma máxima que aplico a mim mesmo. É a única que eu consigo responder, porque cada um saberá de si. Que é, quando a prova chega, eu penso e digo: pronto, chegou a minha hora. Há que seguir em frente, porque o momento é este. Então eu tenho que andar. Esta é a minha reação perante uma prova que me aparece no momento. De que me serve tanta teoria, tanto blá blá blá, se já há alguns anos com o conhecimento da doutrina eu falo aqui convosco e com outras pessoas e digo que devemos aceitar as nossas provas, melhorarmos e quando chegar à minha hora eu não ter equilíbrio para aguentar a prova. Então é palavra morta. Uma das condições da nossa escolha como seguidores e trabalhadores da doutrina espírita é a empatia e a educação para com o nosso próximo. Logo, ter um ataque de má educação, ser rude, participar de um encontro espírita ou não, não importa, de um encontro, e não ser educada, ou educado, para quem tem esta ideia, é algo que não nos deve passar neste momento pela cabeça para quem já tem alguns conhecimentos como nós, que já andamos aqui há uns anos. Portanto, há que trabalhar esta parte. E isto é ser cristão. Isto é ser cristão. Então, na hora do aperto, naquela hora em que a prova aparece, é a hora que dá para vermos o quanto nós possuímos em nós de bem e de bom no nosso coração. Porque é através das nossas atitudes que nós mostramos também aquilo que somos. E quando ela é a expiação, que é aquela que vem do passado, nestes casos, vamos pensar que, vamos imaginar uma onda, quando a gente está à beira-mar, e pensar naquela grande onda que vem, chega, e que às vezes a gente não pode fazer nada, a não ser ficar quietinhos, e naquele momento ela salta e passa, e vai passar. Esta é a do passado. Então temos que pensar assim: esta é a do passado, eu não me lembro dele, é verdade. É o meu presente difícil, o que eu estou a viver agora, mas eu vou ter de passar esta prova, ou esta expiação, neste caso. Não me vou deter aqui, porque eu tenho este presente para viver e tenho o meu futuro. Não há que nos atermos a pararmos, não, ser ativos. Os amigos espirituais dizem-nos uma coisa muito interessante: vocês sempre têm de volta menos do que aquilo que já fizeram. Certo? Estava aqui a ver as cabeças a dizerem que sim. Nós sempre temos de volta menos do que aquilo que já fizemos. Ou seja, a nossa expiação, ou prova, ela é atenuada quando ela chega a nós. Porquê? Porque nós atualmente somos menos, e perdoem-me a expressão, menos horrorosos do que aquilo que fizemos outrora. Ou seja, a nossa própria consciência espiritual já mostra que nós somos um pouco melhores. Então a prova é mais suave. Neste caso, e sempre, há que ter pensamento positivo. E este pensamento positivo não é o que muitas pessoas pensam:
é acreditar em Deus. Não. Isto não é acreditar em Deus, é acreditar nas forças do bem que, quando se manifestam dentro de nós, nós sentimos-nos bem. É óbvio que somos todos filhos de Deus, mas isto não é uma crença nem é uma fé cega, é uma consciência que nós temos e então aí tudo se melhora. Quando a prova é construtiva, ilumina. Quando ela é destrutiva, arrasa, sem dúvida. Então, ela será boa ou má, conforme nós passarmos por ela. Ela não nos é imposta porque a espiritualidade quer que sejamos maus. Não, ela vai ser boa ou má conforme nós passarmos por ela. Conforme a nossa capacidade de entendimento. E depois, na hora das nossas provas, vem sempre aquela pergunta: oh meu Deus, porquê eu? Não é? E logo vem a resposta: e por que não? Por que não também? A hora das provas, meus amigos, chega sempre. Ninguém está livre delas. E quando as pessoas veem uma pessoa, vocês já repararam que muitas das vezes quando as pessoas veem uma pessoa de cabeça levantada, perante uma prova difícil, há sempre alguém que vem e diz: meu Deus, como é que ele ou ela é forte? Como é que conseguiu ultrapassar? Naturalmente pelo seu esforço e pela sua vontade. Mas não foi só o seu esforço e a sua vontade. Foi também o esforço e a ajuda da equipe espiritual que o ajuda, que o fez ultrapassar aquela prova. Porque nós, como sempre dizemos aqui, nós somos ajudados e nunca estamos sós. É assim que funciona no plano espiritual. Todos são ajudados no momento próprio. Não tenhamos ilusões. Os amigos espirituais também nos contam que há espíritos encarnados, como nós aqui na Terra, que somos nós, que vão ter com eles pedir ajuda para fulano ou beltrano que ainda está na Terra e que está a passar mal. E esses próprios espíritos vão pedir à espiritualidade maior, do género como nós pedimos aqui uma ajuda para um amigo. Oi, vão à casa de fulano ou beltrano que está num processo difícil de perseguição, porque ele agora é boa pessoa, ele ou ela já não é nada do que era, e todos os sofredores são ajudados. E porque, como é que eles sabem? Como é que a espiritualidade sabe disso? Através das energias que nós emitimos, através dos nossos pensamentos. A espiritualidade conhece-nos por aquilo, não por aquilo que estamos agora, não pelo físico que eu tenho agora, mas pelo espírito que eu sou. É assim que eles nos identificam. Não raras vezes, nas reuniões de assistência mediúnica, nós pedimos por alguém que foi à casa espírita por si próprio ou através de algum familiar que o acha uma excelente pessoa, uma pessoa boa, íntegra, mas que está a sofrer tanto, sem razão nenhuma, sem razão aparente. E nós, ao pedirmos auxílio para aquela pessoa que nós vemos como exemplo de calma e aos nossos olhos, boa pessoa, e destroçada que ela se acha porque ela acha que é tão boa, não é? Não merece aquilo. Os espíritos amigos trazem até nós os seus inimigos daquela pessoa, os inimigos do passado, que vêm cheios de ódio a quererem vingar-se daquele, o encarnado, daquilo que ele fez passar no passado. Formam-se em grupos, para que vocês tenham ideia. Formam-se em grupos de perseguição.
Alguns já nos disseram: encontrei-o ao fim de 300, 400 anos e quero acabar com ele. Com ele ou com ela, não importa. Para nós conta espelho. Estes são os casos em que o encarnado se sente bastante perturbado. Agora imaginem o que é que aquela pessoa que veio ao centro espírita, aquela figura meiga, cândida, que se queixava de não estar bem, o que é que ela teria feito há 300 anos atrás para ter uma perseguição daquelas? Mal nós sabíamos. Eles não têm essa noção. Elas não têm a noção desse mal. Mas nós, por vezes, sabemos o que é que se passa com esses irmãos. E por isso é que existe a necessidade da ajuda e que há sempre nos dois planos da vida. Para estas pessoas que passam por estas expiações, o ambiente é denso, pesadíssimo. E muitos deles, nem a medicina consegue explicar, nem controlar estes casos. Há atenuantes, é um facto, mas muitas coisas eles não conseguem explicar. Eu vou contar-vos agora um caso verídico de um empresário de sucesso que tinha uma filha ainda adolescente que estava a passar por uma situação que ninguém conseguia explicar. Ela estava como que presa a uma entidade, portanto a algo que a dominava completamente, levando-a ao ridículo e a determinadas enfermidades que os médicos não sabiam dizer o que é que era, nem o que é que lhe poderiam fazer. Esse pai desesperado, que tinha todo o dinheiro do mundo, mas não tinha a solução para o problema da filha, que acontece muita vez, não é? Foi aconselhado por alguém amigo a procurar Divaldo Franco para se aconselhar com ele e, claro, se possível, solucionar o problema da filha. E certo dia lá vai ele e leva a filha. Levava a filha numa camisa de forças segurada por 4 enfermeiros. Enquanto o pai explicava o que se passava a Divaldo, Joana, mentora de Divaldo, disse para ele: o caso é complexo e está relacionado com um operário cujo patrão temos aqui à nossa frente. Era o pai da moça. Conversaram e Divaldo disse: retirem a menina da camisa de forças. Retirem a moça. Os enfermeiros disseram logo: nem pensa nisso. O senhor nem tem ideia do que acontece quando tiramos a camisa de forças. Isto que está com ela, que eles não sabiam explicar o que era, isto que está com ela acaba com todos nós, inclusivamente com o senhor. Divaldo, com a sua tranquilidade e com a sua experiência, insistiu para que a jovem fosse libertada da camisa de forças e assim foi. Manifesta-se a entidade. Era um operário que tinha morrido, em tempos tinha morrido, num acidente dentro da fábrica daquele empresário. Que no momento do acidente, o empresário, o patrão, estava na fábrica e que ao correr com os outros funcionários para ajudar aquele operário que estava em sofrimento, verificaram que não havia solução de o salvar. O operário, já no chão da fábrica, quase a morrer, segurou a mão do patrão e disse-lhe: eu sei que eu vou morrer, mas por favor ajuda a minha família, porque eu vou deixar a minha mulher ainda jovem e os meus filhinhos sem amparo do meu salário e da minha presença. Por favor, prometa-me que vai ajudar. E claro que o patrão respondeu logo: com certeza, morra tranquilo, porque eu vou procurar a sua família e eles vão ser ajudados.
Bom, escusado será dizer que passada a morte, que comoveu a todos naquela hora, não é? O empresário esqueceu-se do prometido. Passado aquele tempo todo, a sua filha, tinham-se passado já alguns anos, a filha torna-se uma jovem, bonita, invejada por todos, pela riqueza, pela beleza, por tudo, pela sua educação, inclusivamente e posição social, mas num dia do aniversário dela, alguém, portanto, uma força, apoderou-se dela e nunca mais a deixou. Era o operário, que ao perceber que o empresário não tinha feito nada em benefício da sua família, tornou-se perseguidor daquele homem. E a forma mais rápida de chegar ao coração dele era como? Através da filha. Era a forma que ele tinha de chegar até ele. Divaldo contou a situação ao pai, que em princípio não acreditou, não é? Embora aceitasse que havia uma força sobre a filha que não tinha explicação. E claro, através do aconselhamento do Divaldo, de vários tratamentos de desobsessão, de ajuda, dos esclarecimentos da Joana, o operário gradualmente foi aceitando a situação da filha. E aí jurou procurar a família do operário. E procurou. Passou-se. As coisas acalmaram-se. Já se tinha passado alguns anos e ele foi lá ver a família e, claro, escusado será dizer que a família estava na miséria. E ele ajudou em toda a recuperação da família. Era o pedido que havia. Passado algum tempo, o empresário que não se tornou espírita, mas tornou-se um simpatizante porque a filha ficou curada, não é? Voltou a ser mais tranquilo, mais feliz e, passado uns tempos, foi visitar Divaldo para lhe contar que estavam bem. Virou-se para Divaldo e disse: Divaldo, estou muito contente. Divaldo disse: sim. Divaldo, eu venho dizer-lhe que já sou avô. E Divaldo olha para ele com o seu sorriso e diz assim: ah, sim, mas que bom. Então, mas conte-me como é que essa felicidade. Ele diz: pois é, Divaldo, a minha filha conheceu um rapaz bom, bem colocado, educado, e imagine que há cerca de 2 anos ela me deu um netinho. E olha, sabe uma coisa, Divaldo? Ele é a minha cara. Todo o mundo diz isso. Mas sabe, Divaldo, há uma coisa que eu tenho que lhe dizer, uma coisa engraçada. Quando ele está no meu colo, ele olha-me no fundo dos meus olhos e diz-me: vovô, eu estou aqui. Reparem bem. Vovô, estou aqui. E Joana, que estava junto de Divaldo como sempre, não é? Com o seu olhar peculiar, disse ao Divaldo assim: adivinha quem é o neto que o avô carrega? Adivinha quem é o neto que o avô carrega hoje? É o operário. Porque futuramente será esse neto o herdeiro da fortuna de esse homem que tinha negado a pequena ajuda à família e que, através do testamento e de toda aquela convivência da família, e com a morte física do operário, ele poderia devolver muito mais do que aquilo que tinha dado àquela família, tendo aquele neto. Vejam vocês como atua a providência divina. É por isso que os espíritos nos dizem que até as pedras se encontram. Nós nunca estamos sós e sempre nos encontramos. É por isso também que os amigos espirituais nos lembram que façamos o melhor por nós e pelos outros enquanto estamos na Terra. Que não deixamos pendores.
André Luiz, no livro O Nosso Lar, que foi o primeiro livro, muitas pessoas sabem com certeza, foi o primeiro livro psicografado por Francisco Canto Xavier, André Luiz disse: preparai-vos para atravessar a grande sombra. A grande sombra é o momento da morte física que nós sempre achamos que nunca vai chegar. Mas é a única certeza absoluta que sempre chega. Sempre vai chegar. Porque quem mergulhou na carne, como nós, todos que estamos aqui, e utilizou um corpo para se manifestar, amanhã vai estar fora dele. E a nossa consciência vai falar de tudo o que fizemos e muito mais ainda grave daquilo que nós não fizemos. Porque aí vai haver a nossa consciência em ação. Talvez nenhuma religião na Terra fale tanto sobre a importância de mudar como a doutrina espírita. Porque, como sabem, ela fala-nos de causas e de consequências. Diz-nos que aquilo que semeamos ontem, hoje estamos a colher. E aquilo que semeamos agora, espera-nos amanhã. Não tenhamos ilusões. E se esse amanhã que chega tão rápido, porque chega, embora não nos pareça-nos que 100 anos custam muito a passar, como o Espírito Emmanuel dizia, 100 anos é um relâmpago na eternidade. Portanto, é tudo muito rápido. Como sabem, eu acredito na reencarnação, sem dúvida. E eu sei e tenho a certeza que não é numa vida só que nós resgatamos os nossos débitos. Não temos tempo para isso. Há coisas que nós vamos adiante para outras reencarnações. Terão que ser assim. Da minha parte, eu digo-vos sinceramente que há coisas que por agora já sei que vão ficar para outras existências, não tenho dúvida. Mas também há outras que eu já passei que estão encerradas e eu penso, estas nunca mais, já foram. Então tenhamos nós esta consciência, pensemos nisto. Por isso, na hora das nossas provas, é muito importante nós ficarmos quites, resolvermos as nossas pendências, falemos com quem temos divergências e saibamos ter a humildade de dizer: não tenho nada contra ti, estás desculpado, desejo-te paz, desculpa se te magoei. Mas, e em alguns casos, porque tem que ser assim, mas não vale a pena sermos amigos, cônjuges ou algo parecido, porque já tentámos várias vezes e não deu. Há que ter esta franqueza e esta honestidade. E então cada um segue o seu caminho. Será com certeza um fardo mais leve e passará uma prova mais leve. Não adianta fazermos o mal e pensar que ninguém está a ver, não. Não há hipótese. Porque tudo está marcado na consciência de quem o pratica. E no dia em que chegar a nossa prova, a nossa expiação, saibamos aceitar com discrição, porque ela teremos que ultrapassá-la. Eu conheço pessoas que tiveram provas muito difíceis e que nunca se queixaram. Inclusivamente pessoas que espiaram coisas que duraram anos, principalmente vinganças, ironias, abandono. Nós temos isso tudo no nosso dia-a-dia. Faz parte do nosso dia-a-dia. Indiferença, dores físicas, tudo isso como expiações de outras vidas. É um facto.
E passaram isso junto de pessoas amadas e ali ficaram. E ultrapassaram. Mas há alturas em que não podemos suportá-las e ninguém tem que suportar o que não pode. Então não adianta nós perdermos o ânimo. Tenhamos força. Nós fomos criados todos simples e ignorantes, destinados à perfeição. Mas há uma coisa que temos que nos lembrar, é que nós somos todos muito diferentes. Não há pessoas iguais. E é na hora das provas que a nossa fé, a nossa força, a nossa convicção de que a vida vai melhorar tem que aparecer. É nesse momento. Porque na hora em que tudo está bem, a maioria nem sequer se lembra de nada. Nem sequer se lembra nem das necessidades alheias, nem das dificuldades, das misérias alheias, nem de que é que o outro está a passar, se está desgostoso ou não está desgostoso. Nas horas em que tudo está bem, é como dizemos, está tudo bem, não é? Então, na hora difícil, que nós digamos, oh meu Deus, dá-me força, porque eu não sei como, mas eu vou atravessar esta prova. Mantenhamos esta convicção e esta força em nós. Atualmente é muito comum ouvir-se que nós queremos tanto que o nosso planeta mude. A gente ouve toda a hora, não é? Que as pessoas sejam mais afáveis, mais compreensivas umas com as outras, que todos tenham alimentos, que não haja tanta injustiça, tanta ignorância, tanto orgulho, tanta falta de honestidade e tanto que nunca mais acabávamos por ir adiante, não é? Todos desejamos mudança, é verdade. Desejamos igualdade e até temos a noção de muitas adversidades que são necessárias ultrapassar para que tudo melhore. Mas como eu disse lá atrás, nós não somos iguais. E aí vem a pergunta: o que é que devemos fazer a nós próprios? O que é que eu deverei fazer para que isto melhore? Será que eu espírito, eu estou a sentir vontade da mudança em mim? Será que eu já tenho a vontade de ver um mundo melhor? O que é que eu faço no meu dia a dia para que isso aconteça? É importante que façamos esta pergunta a nós próprios. É que se nós não fizermos a mudança, que ela vem de dentro de nós, nunca vai acontecer nada. Tudo ficará igual. A mudança não vai acontecer. Não são necessárias. Há sempre aquela ideia que é preciso fazer muito para mudar. Não, é um engano. Não são necessárias grandes coisas, como nós muitas vezes imaginamos. Perdão. A mudança é individual e é feita da junção de pequeninas coisas da nossa vida. E aí sim, é aí que as coisas vão mudando. É um olhar sobre um familiar, a nossa habilidade para ouvir alguém, mesmo que não estejamos muito bem. Porque quando estamos bem, é fácil ouvir o outro. Nós até estamos bem, o outro é que está mal e eu aí estou bem e eu ouço muito bem o outro. É fácil abraçar quando nos abraçam. Difícil é acolher e aceitar quem não nos recebe de bom grado, mesmo precisando de nós. Isso é que é difícil nós aceitarmos. Por isso é que nós andamos muito de costas viradas uns para os outros. Vocês já repararam que Deus confia tanto em nós que todos os dias nos dá um dia novo? E é em cada dia novo, é agora que é o momento de ultrapassar as nossas provas com todas as forças. Porque todos os dias nós temos um dia novo. Desistir nunca.
não vale a pena. Já o tema da semana passada falava-se em não desistir. Desistir não é opção, nunca. Porque o desistir vai ajudar o quê? A adiar mais ainda a prova e a adiar as coisas para que o sonho do tal mundo ideal que nós imaginamos aconteça. Então vamos começar hoje, no dia novo. E eu, antes de terminar, gostava de vos deixar um pequenino poema. Ele é grande, mas eu só trouxe um bocadinho. Um pequenino poema que se chama Cantiga da Esperança, do Espírito Maria Dolores e psicografado por Chico Xavier, do livro Primícias do Rei. E ela diz o seguinte: alma querida, por mais que o mundo te atormente, a fé simples e boa, por mais que te lance gelo na alma crente, na sombra que te atraiçoa, alma sincera, escuta. Sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa. Porque de esfera em esfera ninguém consegue a palma da vitória sem o apoio na luta. Espera que a esperança é a luz do mundo, oculta maravilha, que em toda a parte se revela e brilha para a glória do amor. Então saibamos esperar, insistir e pedirmos apoio para a nossa luta, para podermos vencer a cada dia que passa.